Olá, alunos e alunas, estudantes de Química, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula com seu professor Heber Barbosa. Bem, alunos, desta vez nós vamos trabalhar a análise do caráter ácido básico, especificamente dos óxidos metálicos. Nós já vimos em videoaulas anteriores que os óxidos podem ser classificados entre óxidos metálicos e óxidos ametálicos. E esses óxidos podem ser analisados em função do caráter ácido básico ou neutro. Para isso, então, nós vamos iniciar afirmando que óxidos metálicos de caráter básico apresentam entre eles os mais conhecidos como sendo aqueles óxidos constituídos por metais alcalinos e metais alcalinos terrosos. Óxidos metálicos de caráter básico, os mais conhecidos são aqueles que têm metais alcalinos e alcalinos terrosos. Porém, vocês lembram que o próprio termo alcalino significa básico. Então, metais alcalinos significa dizer metais de caráter básico, ok? Ora, nós lembramos muito bem que os metais alcalinos são lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Sendo assim, os óxidos de sódio, óxido de potássio, são óxidos de caráter básico, ou seja, óxidos que têm pH acima de 7. Então, o óxido formado por metal alcalino tem caráter básico. Nós conhecemos também os metais alcalinos terrosos, que são eles berílio, magnésio, cálcio, o estrôncio, o bário, o rádio. Então, exemplos como o CaO, o conhecido óxido de cálcio, também chamado de cal, e o óxido de magnésio, o MgO, são óxidos formados por elementos dos metais alcalinos, alcalinos terrosos. Então, também são óxidos de caráter básico, todos esses são óxidos com pH maior que 7. Nos metais de transição, o caráter ácido básico ou neutro, ele é um pouco mais amplo em comparação com aquilo que nós vimos nos metais alcalinos e alcalinos terrosos. Porque dos metais alcalinos e alcalinos terrosos, o óxido metálico tem caráter básico e pronto. Porém, nos metais de transição, nós temos o caráter podendo ser ácido, ser básico, ok? E isso depende do NOx do metal de transição. No caso, o metal de transição, não todos, certo? Mas alguns metais de transição podem se apresentar com NOx mais 1, mais 2, mais 3, que são considerados valores baixos de número de oxidação. O NOx mais 4, o valor intermediário, e o NOx mais 5, mais 6 e mais 7, que são números de oxidação elevados, ok? Antes de observarmos a classificação em função desses valores de número de oxidação, vamos observar aqui alguns metais: o ferro, o manganês, o titânio, o níquel, o cobre, o zinco, a prata, o cádmio, a platina, o ouro, o mercúrio, o tungstênio. Eu poderia ainda ter colocado aqui na imagem aqui o elemento químico cromo, o Cr. Ele não está aparecendo aqui, mas é fundamental que eu comente que o cromo também é importante, ainda mais levando em conta que estamos vendo o caráter ácido básico dos metais de transição. E os metais de transição mais comuns nesse tipo de análise são justamente o cromo, que não apareceu aqui, e o manganês. Mas vejamos como é dada essa classificação em função dos valores de número de oxidação. Então, se o metal de transição tem NOx mais 1, ou mais 2, ou mais 3, ele, combinado com oxigênio, vai formar um óxido de caráter básico. Ainda tem um detalhe, aluno: quanto mais baixo o NOx, quanto mais baixo, mais básico. NOx
mais baixo, o óxido é mais básico, ok? Quando o NOx é um valor alto, então o óxido é de caráter ácido. E quanto mais alto o valor do NOx, mais ácido será o óxido. E nós temos aqui o NOx mais 4, que vai se referir ao caráter anfótero dos óxidos. No caso, aluno, o caráter anfótero ele será trabalhado em um vídeo específico do final da série de vídeos que trabalha o estudo dos óxidos. O que eu posso antecipar a você é que um óxido anfótero ele tanto pode se comportar com caráter básico, como o óxido anfótero pode se comportar com caráter ácido. Eu vou apenas exemplificar para você, sem entrar muito a fundo. Então imagine que eu sou um óxido anfótero. Se diante de mim está um ácido forte, um ácido, eu seria um óxido básico. Agora, eu sou um óxido anfótero. E diante de mim está uma base forte, uma base. Então eu seria um óxido ácido. Então o óxido anfótero, dependendo da substância com a qual ele vai interagir, então o óxido anfótero ele pode interagir como sendo um óxido ácido ou como sendo um óxido básico. Porém, esses detalhes serão vistos de maneira mais clara em um vídeo posterior. Vamos então exemplificar aquilo que foi visto na tela anterior. Determine a faixa de pH dos seguintes óxidos metálicos. Então aqui nós temos, aluno, 5 possibilidades de óxidos para o mesmo elemento manganês, Mn manganês. Vamos ver aqui o primeiro caso. Nesse primeiro caso, nós vamos determinar o NOx do metal manganês. Então vejamos, o oxigênio tem NOx -2. Qual será o NOx do manganês? Como você sabe que a soma dos números de oxidação nas substâncias compostas, uma soma do NOx tem que dar 0, se o oxigênio é -2, o manganês é mais 2. Então, é um NOx baixo, é um óxido de caráter básico, ok? Nesse segundo caso, sendo o oxigênio -2, 3 oxigênios NOx -6. Então, para que o NOx total seja 0, nós precisamos de mais 6. Agora, esse mais 6 aqui corresponde ao NOx de 2 átomos de manganês. Então, qual será o NOx de cada manganês? Cada manganês será mais 3. Lógico, aluno, que 2 vezes mais 3, mais 6. E o metal de transição com NOx baixo, mais 3, então ele terá um caráter básico, ok? Vejamos então outro caso, oxigênio -2, vezes 2 oxigênios -4, para que o total seja 0, então esse NOx tem que ser mais 4. Mais 4 para apenas um único manganês. Então é lógico que esse manganês aqui será mais 4. E mais 4 é um valor intermediário, né? Então nós temos um óxido anfótero. Isso quer dizer que o MnO2, dependendo da outra substância com a qual ele vai interagir, o óxido manganês ele pode atuar como sendo ácido, ora ele pode atuar como sendo uma substância básica, depende da outra substância com a qual ele vai interagir. Agora, no MnO3, isso aqui está muito simples. 3 oxigênios, cada um com carga -2, teremos -6. Para que dê 0 total, aqui será mais 6. E esse mais 6 é um NOx para apenas um único manganês. Então esse manganês, logicamente, será mais 6. Né? Já é um NOx de valor elevado, uma carga alta. Então, será um óxido de caráter ácido, ok? Nesse último exemplo aqui, o O tem NOx -2 vezes 7 -14. Para que o total do NOx seja 0, nós precisamos mais 14. Agora, cuidado, aluno, esse mais 14 é para 2 átomos de manganês, 2. Então, 14 para 2 manganês, cada manganês
será mais 7. Esse mais 7 é um valor alto de NOx. Então nós temos um óxido de caráter ácido. Lembrando que o MnO2O7 é mais ácido que o MnO3, porque aqui o NOx é maior. O MnO é mais básico do que o Mn2O3, porque o NOx é mais baixo, ok? E lembrando, óxido básico, gente, só pode agir como sendo base. Ele só pode, por exemplo, atacar um ácido. Um óxido básico não vai atacar uma base. Da mesma forma, podemos falar dos óxidos ácidos. Eles não vão interagir com o ácido, mas eles vão atacar substâncias básicas. Ao contrário do anfótero, que dependendo do caráter da outra substância, o óxido fótero pode atuar como sendo básico ou como sendo ácido. Apenas reforçando aquilo que foi dito, metal de carga baixa, o óxido é básico. E se o metal tem carga alta, o óxido é ácido. E é fundamental que você dê um print nessa tela. Inclusive, minha imagem vai desaparecer por uns 4 segundos para você ter um print nessa tela. Vamos então avançar nosso estudo. Bem, aluno, o que significa dizer que um óxido é de caráter básico? Nós vimos, por exemplo, que o MgO, o CaO, que são de metais alcalinos terrosos, são óxidos básicos. Mas o que significa? Vamos ver então. Os óxidos básicos recebem essa denominação porque quando em contato com a água, eles reagem e formam bases. Esse é o grande significado, aluno. Um óxido básico em contato com a água, ele forma base. Vamos ver isso de maneira bem mais específica. Vamos lá? Óxido básico mais água forma o quê? Base. Só que você sabe que o óxido básico é um metal combinado com oxigênio. Gente, esse M aqui é metal, um óxido de M. Então, o óxido MO mais água forma uma base. Você lembra que a base tem o ânion OH-, não é? Então, se o óxido de M, sendo óxido básico, sendo M metal, se o óxido de M reage com água, forma uma base de M. Por exemplo, se aqui fosse óxido de sódio, a base tem que ter sódio. Se aqui fosse um óxido de magnésio, se assim fosse magnésio, a base tem que ser de magnésio, aluno. Ok? Vamos ver isso então em exemplos bem práticos. Vamos ver aqui. Imagine a substância óxido de sódio. Então esse metal será sódio, tá certo? Ora, o óxido de sódio é o Na2O e o Na2O reagindo com água. Primeiro você sabe que Na2O é um óxido básico. Então tem que formar uma base, onde aqui vai ter o elemento sódio. Gente, a base que tem sódio é a base NaOH. Agora eu pergunto para você, aluno, por que aqui tem apenas um só grupo OH? Porque esse X aqui, você sabe que esse X significa dizer que esse M pode estar combinado a um grupo OH, a 2 grupos OH, a 3 grupos de hidroxila, a 4 grupos de hidroxila. E por que aqui eu botei somente um OH? Ora, porque o Na tem NOx mais 1. Se hidroxila é menos 1, mais 1 menos 1 já é 0. Então a fórmula foi NaOH. Porém, eu sei que você, aluno, está preocupado porque aqui nós temos 2 átomos de sódio, 2 átomos de sódio. E o NaOH em si só tem um átomo de sódio. Observe que se aqui existem 2 átomos nos reagentes, isso aqui são reagentes, os compostos antes da seta são os reagentes. Se aqui tem 2 átomos de sódio, aqui tem 1, não pode estar certo isso aqui. Então perceba, aluno, que se aqui nós temos 2 átomos de sódio, isso está nos indicando que existe a total possibilidade da formação de 2 unidades de NaOH. 2 NaOH serão formados. Professor, por que 2 NaOH serão formados? Aluno, você não está vendo que aqui tem 2 átomos de sódio? Se cada NaOH só tem um sódio,
e eu tenho 2Na, dá para formar 2NaOH. É isso aqui que nós chamamos de balanceamento da equação. A quantidade de átomos que tem nos reagentes tem que ser igual à quantidade de átomos que há nos produtos, ok? Então, 2Na, 2Na. Agora, observa uma coisa interessante, aluno. Veja que aqui tem um átomo de O, mais um átomo de O. São 2 átomos de oxigênio nos reagentes. 2 vezes 1 oxigênio. Aqui também tem 2 átomos de oxigênio. Vê só o caso do hidrogênio. 2 átomos de hidrogênio. O NaOH em si só tem um hidrogênio. Só que 2NaOH ficam 2 hidrogênios. Então, todos os átomos que aparecem nos compostos novos existem nos reagentes. Isso aqui, aluno, é um balanceamento de equação. E só mais um detalhe, viu, aluno? Está percebendo que essa reação partiu de várias substâncias e formou uma só? Isso aqui é chamado síntese. Síntese é quando várias substâncias reagem e se unem numa só. Isso é síntese ou adição. Reação de síntese ou adição. Vários compostos formando um só composto. Então, finalizando, o óxido de sódio, que é um óxido básico, em contato com a água, forma hidróxido de sódio. Vejamos um outro exemplo. Óxido básico mais água forma a base. Dessa vez, o óxido básico vai ser o óxido de cálcio. Apenas frisando que esse M representa um metal. E que esse metal, nesse momento, é o cálcio. O óxido de cálcio, você conhece, ele é o CaO. Ca mais 2, O menos 2, CaO mais água. Então, aluno, se o óxido é de cálcio, a base que vai aparecer aqui tem que ser uma base de cálcio. Tem que ser cálcio com OH. Agora, aluno, por que será que essa base tem 2 grupos OH? Por que será? Ora, porque esse cálcio, você sabe que o NOx é mais 2. E a hidroxila é somente menos 1. Se a hidroxila é somente menos 1, não pode ter apenas 1 hidroxila. Tem que ser 2 hidroxilas. Porque 2 vezes menos 1 daria menos 2. O mais 2 do cálcio dá 0. Então, nós temos que o óxido de cálcio, que é básico, com água forma hidróxido de cálcio. Tá certo? E lembrando mais uma vez, aluno, perceba que vários compostos químicos vários formaram apenas um composto. Isso é síntese ou então adição. Síntese ou adição. É importante este conhecimento. Bem, agora, dando continuidade, nós vamos para a análise do caráter ácido básico ou neutro, né? Ou neutro, quem sabe? Caráter ácido básico dos óxidos ametálicos. Então, é uma segunda etapa em nosso estudo. Bem, óxidos ametálicos são tipicamente de caráter ácido. Puxa, que ótimo, aluno! Porque lá no óxido metálico, lembra que de acordo com o NOx, podia ser básico, ácido ou até anfótero. Então isso quer dizer que no caso dos ametais, o caráter dos óxidos é mais simples. Óxidos ametálicos são de caráter ácido. A grande maioria dos óxidos ametálicos são de caráter ácido. Todavia, para você dominar esse assunto, é preciso conhecer os ametais, ok? Tudo bem que aqui eu não estou colocando todos, mas pelo menos os mais conhecidos e importantes ametais. No grupo 3A, o boro, no 4A, carbono, silício. Silício é um ametal, muito embora o aspecto visual dele tem o mesmo brilho metálico, mas o silício é ametal. Carbono, silício, ametais. Nitrogênio e fósforo, ametais. O enxofre é ametal. Aqui tem oxigênio, né? Aqui também é ametal. O enxofre é ametal. Cloro, bromo, iodo são ametais. Eu sei que o flúor também é ametal, mas nós vimos anteriormente que flúor com oxigênio não é óxido. Por que flúor com oxigênio não é óxido?
Porque no óxido, o oxigênio tem que ser o mais eletronegativo. E como o flúor é mais eletronegativo do que o oxigênio, então o flúor com oxigênio não seria óxido, tá legal? Bem, eu falei muito aqui nesse momento, vamos continuar. Então aqui são os principais ametais. Então, aluno, se você analisa, por exemplo, CO2, C é ametal e óxido ametálico é de caráter ácido. Vejamos aqui, NO2, nitrogênio é ametal. Então, NO2 é um óxido de caráter ácido. SO2, SO3, o enxofre, sulfuro em latim, o enxofre também é ametal. E aluno, óxidos ametálicos são de caráter ácido. Inclusive, a minha imagem nesse vídeo vai desaparecer agora por uns 4 segundos, para que você tire print dessa tela, porque isso é importante, ok? Tire logo o print dessa imagem. Pronto, escute, aluno. Os óxidos ametálicos ácidos, os mais importantes são esses. Detalhe, todos eles são gasosos, todos eles se espalham pela atmosfera e, em função da possível quantidade excessiva deles, isso gera poluição atmosférica. Todos eles têm pH abaixo de 7. Ok, aluno? Agora, um detalhe que precisamos ter muito cuidado. Alguns poucos óxidos ametálicos são de caráter neutro. Então esse comentário é algo à parte que não deve complicar o seu conhecimento químico. Vejamos os poucos casos de óxidos ametálicos de caráter neutro, pH igual a 7. O CO, monóxido de carbono, NO, monóxido de nitrogênio, o N2O é monóxido de dinitrogênio. CO, NO, N2O apresenta o pH igual a 7. E aluno, mais uma vez vai sumir minha imagem, você terá um print agora. Ok, e guarde bem essa imagem. CO, NO, N2O são óxidos ametálicos. Então há uma tendência a você, por engano, classificar como de caráter ácido, mas eles são um dos poucos óxidos ametálicos de caráter neutro. CO, NO, N2O, pH igual a 7. Agora, um comentário importantíssimo. O que significa dizer que um óxido é de caráter ácido? Os óxidos ácidos, eles recebem essa denominação porque quando eles estão em contato com a água, aluno, eles reagem e formam ácidos, ok? Aqui eu digitei errado, eu não vou poder parar agora a gravação do vídeo, infelizmente, mas óxido de caráter ácido em contato com a água forma ácido, ou seja, óxido ácido com água forma ácido. Vejamos então aqui. Óxido ametálico com água forma ácido. Esse AM aqui, aluno, está simbolizando AM, um ametal. Por exemplo, o carbono, o enxofre, o nitrogênio. Óxido ácido com água forma um ácido oxigenado. Será que isso aqui vai ser complicado? Vamos ver. Então temos aqui dióxido de carbono, onde carbono é o ametal. Ora, dióxido de carbono, pelo próprio nome dióxido, 2 oxigênios, carbono C. Dióxido de carbono, CO2, mais água. Aluno, o que eu vou falar agora não é uma regra que você utilizaria para todos os óxidos ácidos, não é. Porém, nos casos mais simples, nós notamos que para você prever qual vai ser o ácido formado, bastaria você somar as quantidades de átomos que tem aqui. Por exemplo, aqui não tem 2 hidrogênios, 2 hidrogênios, aqui não tem um carbono, olha bem, um carbono, e aqui não tem 3 átomos de oxigênio, 2 mais 1, 3 oxigênios. Cuidado, que isso aqui são para casos muito simples, né? Os óxidos de carbono e os óxidos de enxofre, apenas nesses casos, esse comentário ele tem procedência. Porém, no outro vídeo posterior, específico de reações inorgânicas, lá, regras mais profundas sobre essa reação,
serão regras trabalhadas. Mas por enquanto perceba, CO2 mais água, você somou todos os átomos, deu H2CO3. Então observa bem, o gás carbônico em água gera ácido carbônico. Né? Perceba a concordância dos nomes, tá certo? Vamos ver um outro exemplo então. Vamos observar o caso do trióxido de enxofre. Não é? Lembrando que óxido ácido mais água forma ácido. E o trióxido de enxofre é um óxido de caráter ácido. Lembrando que enxofre é um ametal. Esse AM representa o que, gente? Ametal. Trióxido de enxofre, como o próprio nome diz, trióxido. São 3 oxigênios combinados com enxofre mais água. Aluno, óxidos que sejam de carbono ou óxidos de enxofre, você pode usar aquela regrinha simples, ok? Some todos os átomos. Então vejamos, 2 hidrogênios, H2, 1 enxofre, 1 S e 4 átomos de oxigênio, 4 oxigênios. Um aluno perguntou uma vez, como é que eu saberia que a sequência é H, S e O? Aluno, se você está vendo nesse momento o assunto óxidos, lá atrás você já passou pelo assunto ácidos. E você sabe que os ácidos, assim, diarrênios, a fórmula começa com H, e se for oxiácido, termina com O. Então, a sequência H no começo, O no final, nesses oxiácidos, você já conhece isso, ok? O importante aqui é você perceber que se o óxido é de caráter ácido, em água ele forma ácido. É por isso que o SO3, que é um gás emitido pelas chaminés das fábricas e pelo cano de escape, principalmente de carros a diesel, esse SO3, quando bate na água das nuvens, forma ácido sulfúrico nas nuvens e gera chuva ácida, ok? Chuva ácida tem ácido sulfúrico. Essa reação está mostrando esse detalhe, ok, aluno? Então, o trióxido de enxofre em água forma um ácido sulfúrico, um ácido muito corrosivo, um ácido forte, ok? Então, conhecimento fundamental. Bem, alunos, nesse momento, nós vamos então finalizar o nosso vídeo, porque na descrição desse vídeo você vai encontrar lá embaixo, primeiro, um link que lhe remete aos slides que eu utilizei para produzir esse vídeo. Esse vídeo ele também está anexado aí embaixo na forma de slides para você estudar sem ter a minha voz explicando os assuntos, tá certo? E é um segundo link com um quiz de cerca de 15 questões aproximadamente, sobre o caráter ácido básico dos óxidos. Desejo a você, aluno, grandes estudos, grande aprendizagem e nos encontramos em nosso próximo vídeo. Obrigado pela sua presença.